A Secretaria de Saúde divulgou agora há pouco 989 novos casos da Covid-19. Entre os confirmados hoje, 944, ou seja, 95,5% são casos leves. Também foram confirmados 23 óbitos ocorridos desde o dia 2 de maio. Do total de mortes do informe de hoje, uma morte foi registrada no dia de ontem. O governo do estado divulgou um balanço sobre a situação pediátrica em Pernambuco, que é um outro problema que assustou muito os pernambucanos, porque a gente não está vendo outros estados anunciarem casos da síndrome multissistêmica, que estaria associada à Covid-19 e que atacaria crianças. E nós tivemos mais 6 casos registrados. Acompanhe. Pernambuco teve a notificação de mais 6 casos da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. Então nós temos 16 casos aqui no estado, só que atendemos 2 de outros estados. Então 14 são de Pernambuco e 2 de outros estados. São 8 do sexo masculino e 8 do sexo feminino agora, com idades entre 1 e 13 anos. E todos, por óbvio, tiveram resultado positivo para a Covid-19 previamente. Importante ressaltar que as unidades de saúde, após a estruturação da notificação, passaram a revisar os casos. Então, esses casos não são de agora, são casos que passaram por revisão dentro dos serviços de saúde. Desses 6 novos registros, 2 tiveram sintomas em maio, 2 em junho e 2 em agosto. 4 meninos e 2 meninas com idade entre 4 e 10 anos já tiveram alta hospitalar. Representantes de vários parques aquáticos aqui de Pernambuco realizando protesto no centro do Recife, seguindo em passeata para frente do Palácio das Princesas. Eles pedem a volta do funcionamento dos estabelecimentos, reclamam que foram esquecidos por esse plano de reabertura do governo. São mais de 6 meses com as atividades interrompidas e a economia está estagnada nesse setor. Inclusive um risco sério de demissões. Olha, o que a categoria está sugerindo para voltar a funcionar normalmente, Emerson? É o seguinte, Cardinal, eles dizem que já montaram todo um protocolo e que dá para seguir as regras de distanciamento, de cuidados com o pessoal que for frequentar e que é possível, de acordo com a categoria, voltar e reabrir esses locais. O pessoal está aqui protestando, o grupo acabou de chegar em frente ao Palácio do Governo e uma comissão vai ser recebida nesse momento. Deixa eu conversar aqui com a representante, a Débora Messias. Ô Débora, vocês já tiveram a primeira conversa com representantes do governo e aí eles não sinalizaram nenhuma data, foi isso? Boa tarde. Boa tarde. Então, a gente vem fazendo reuniões desde o mês de maio. Foi pedido que a gente fizesse os protocolos já foram cumpridos, estamos aptos a receber o público, só que a gente não entende porque todas as categorias praticamente similar à nossa área já voltou e a gente ainda não conseguiu nada. A gente não tem respostas. Tiraram a gente da etapa 9, colocou na 10, não justificaram e a gente não aguenta mais. São 16 mil famílias dependendo dos empregos de casas de diversões. Não é só casas de diversões, são só parques. É parques temáticos, aquáticos, as casas de diversões que estão focadas dentro dos shoppings, as boates, as danceterias, essas áreas todas estão fechadas. Aqui, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês quanta gente, Cardinal, eles se reuniram com faixas, com cartazes, são representantes de pelo menos 11 parques aquáticos, casas de entretenimento, como a Débora falou, e são 10 mil empregos diretos, ela falou o número de 16 mil, porque inclui aqueles empregos indiretos, o pessoal que fornece alimentos, por exemplo, né? Sim, são as pessoas que fornecem o material, os uniformes, a alimentação, todo em geral, 6 mil empregados que são terceirizados, que estão ligados diretamente a esses empregos. Ok, Débora, obrigado pelas informações. O grupo, Cardinal, se reuniu na Praça da Independência, seguiu em protesto pela Rua da Aurora, está aqui em frente ao Palácio do Governo, a comissão está reunida ali, ó, do outro lado. Daqui a pouquinho eles vão entrar para ter essa conversa com o representante do governo. Volto com você. Um protesto de motoristas de aplicativo hoje no Recife, os profissionais revoltados, sem entender a intervenção. Confere comigo.
Às 7 horas da manhã, as viaturas da Polícia Militar estavam posicionadas na via local da Avenida Agamenon Magalhães, nas proximidades do Centro de Convenções. De acordo com este motorista de aplicativo, o objetivo seria impedir o protesto da categoria, que foi marcado para hoje exatamente neste trecho. A gente foi surpreendido pela Polícia Militar de Pernambuco fazendo o bloqueio total da via local em frente ao Classic Hall. O que a gente realmente não esperava, uma vez que nosso objetivo sempre é chamar a atenção da imprensa e da sociedade de maneira ordeira. E nesse momento que a gente precisa discutir a questão do reajuste de tarifas nas plataformas, ter surpreendido por um aparato policial desse tamanho. Foram empregados policiais militares de diversos batalhões e agentes da CTTU. Os motoristas não conseguiram estacionar no local. Um representante da categoria conversou com os policiais para tentar entender o motivo do bloqueio. Eles falaram que a orientação partiu da Diretoria Integrada Metropolitana, né? O major que falou comigo disse que não poderia dar mais detalhes e que tinha sido ordem, que ordem é para ser cumprida, aquela coisa bem clichê. O problema das aglomerações em Pernambuco, né, que chamaram a atenção do Brasil todo. O secretário da Saúde falou sobre os tumultos nas praias e, segundo ele, caso os números voltem a subir, presta atenção, caso os números voltem a subir, os espaços de lazer vão ser fechados. Eu preciso lamentar os registros de grandes aglomerações e extrema falta de cuidado de parte da população nas praias e outros ambientes durante o final de semana prolongado de feriado. São atitudes egoístas, equivocadas e que nos causam grande preocupação, até indignação, porque colocam em risco tudo o que conquistamos até agora e os avanços que estamos tendo no nosso plano de convivência e pode comprometer a saúde e a vida de todos. Os dados epidemiológicos dessa e da próxima semana nos darão a real dimensão do impacto destas aglomerações. A gente tem números hoje muito positivos, mas se houver uma piora desses números, é natural que as primeiras atitudes sejam no sentido de restringir as atividades de lazer. Isso é um problemão, né? A gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Se você for pela ciência, pela quantidade de gente que saiu nas ruas, e a gente está mostrando praia, mas teve show espalhado para tudo quanto é canto aí. Tá? Muita coisa ilegal, aglomeração ilegal, nas periferias, tudo quanto é canto. Fora comércio todo aberto, shopping todo aberto, os shoppings inclusive funcionaram todos os dias. Então é o seguinte, duas coisas vão acontecer, ou poderão acontecer, ou uma ou outra. Daqui a 15, 20 dias nós poderemos ter um aumento de casos, ou não. E aí, meu amigo, se não tivermos aumento de caso, é porque nós passamos realmente pelo pior. Nesse momento, pela medição mesmo, pelos testes, não dá para a gente saber, nem o governo sabe. Eu acho que esse final de semana, esse feriadão, é a prova de fogo. Mas está aí o que eu disse o secretário. Se houver uma evolução, fecha tudo de novo. Pernambuco registra queda na vacinação de crianças. Isso é um dado danado. Está acontecendo no Brasil todo, tá. Qual é o problema? É o futuro. Porque todo mundo fala em Covid, esquece. Pra você ter uma ideia, o sarampo estava erradicado no Brasil, voltou. Voltou. Ana Sofia Costa, diretora de Atenção Básica à Saúde do Recife, fala. Infelizmente, a queda foi grande. Nós tivemos uma redução, uma diminuição da cobertura vacinal, principalmente em crianças menores de 1 ano, em torno de 30% a 35%. Isso é muito grave, porque a gente pode permitir, vacinando menos, que vírus e bactérias de doenças que já estavam erradicadas ou já estavam sob controle voltem a circular. Principalmente no momento que estamos vivendo de pandemia do novo coronavírus. O Brasil, tinha um certificado de eliminação do sarampo e perdeu
porque a cobertura de vacina baixa, menos pessoas se vacinaram e com isso o sarampo voltou a circular no nosso meio. E a gente tem que retornar essa cobertura para que a gente tenha uma segurança das pessoas de que a gente não vai ter essas doenças circulando. Inclusive doenças graves, eu posso citar também uma vacina que é meningocócica C, que causa doença meningocócica, que pode trazer meningite, uma infecção generalizada e inclusive a morte de crianças. Você que é pai, você que é mãe, vá lá na gaveta, pegue a caderneta de vacina de seus filhos, dá uma olhadinha, entendeu? Dá uma olhadinha. O governo de Pernambuco divulgou que as mortes do estado diminuíram mais de 35%, veja. Passada mais uma semana, os indicadores de Pernambuco seguem na tendência que já vínhamos observando, com uma queda nos casos de síndrome respiratória aguda grave e também dos óbitos. No estado como um todo, na comparação de 15 dias, 2 semanas, portanto, tivemos uma redução de 26,6% nos casos de Covid grave, com síndrome respiratória aguda grave, e de 36,8% nos óbitos. Seguiremos, então, realizando uma análise regionalizada desses indicadores e considerando isso para a tomada de decisões em relação ao nosso plano de convivência. Apesar do anúncio do Estado, né, na questão da diminuição, Pernambuco amarga uma posição no topo da lista dos estados com mais óbitos pela Covid. E você está acompanhando esse mapa comigo, né? Essa parte aqui, ó, vermelha, os números absolutos. Você está vendo aqui, ó, primeiro São Paulo, 31.430, Rio de Janeiro, 16.646, Ceará, 8.567. E lembrando que o Ceará, enquanto os estados nordestinos, incluindo Pernambuco, estão em declínio, o Ceará ainda está numa manutenção. E aí vem, em números absolutos, ainda Pernambuco, com 7.741 mortos. A polêmica da volta às aulas no estado de Pernambuco. O Sindicato das Escolas Particulares está defendendo uma divisão entre rede pública e privada para que os estabelecimentos sejam reabertos. E começou a engrossar o negócio, viu? Engrossar o negócio, inclusive, eu estava vendo hoje na Rádio Jornal, o presidente, que já está com a Diana Monteiro, do Sindicato da Escola Particular, diz que são hipócritas aqueles que viram o final de semana prolongado, né, com o tumulto, verdadeiro tumulto aí que aconteceu no Estado, e diz que as escolas têm que ficar fechadas. Diana Monteiro, é com você. Pois é, Cardinal, estamos com o José Ricardo Diniz, que é presidente do SINEP, que é o Sindicato das Escolas, né, de Ensino de Pernambuco. A gente vai conversar com ele justamente sobre esse pedido do SINEP. Muito boa tarde para você, José Ricardo. O que é que vocês esperam? Como é que está o diálogo com o governo? Olha, a gente fez aquela manifestação na semana passada, em que nós já deixávamos claro que é uma proposta antiga nossa de desvincularmos as datas, não é, das escolas das diversas redes, a rede pública municipal, a rede pública estadual e a rede privada. Então a gente já vem há algum tempo fazendo esta proposta porque as realidades são diferentes, são circunstâncias diferentes. Por isso nós apresentamos um cronograma de retorno dos segmentos e cobrando justamente essa desvinculação, porque cada uma tem as suas circunstâncias, as suas peculiaridades e, consequentemente, nós entendemos que aquelas escolas que estiverem prontas, nós teremos uma data para começar e esse retorno progressivo que deverá acontecer. E o que é que a escola precisa seguir para ser considerada realmente uma instituição pronta para receber esses alunos? Olha, é cumprir os protocolos estabelecidos, não é? Os princípios básicos do distanciamento físico, da sanitização, do monitoramento, do espaço equacionado para isso, desencontro dos horários, entradas diferentes,
recreios também desencontrados, não é? A questão de aferição de temperatura, a questão do álcool em gel, a questão da sinalização horizontal, a questão do distanciamento dentro das salas de aula, não é? Todos esses aspectos que requerem cuidados e que muitas escolas do nosso segmento já estão preparadas. E nós defendemos as que estão prontas. As que estiverem prontas, essas verdadeiramente possam iniciar. E as demais vão entrando dentro do processo. Certo? É isso que nós defendemos. Esse é um pedido do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no estado de Pernambuco. Falamos agora, Cardinal, com José Ricardo Diniz, que é presidente do Sinep. A gente volta com você do estúdio.